Hoje eu vou resolver uma questão de física do conteúdo de relatividade. E como é de costume, se tem cálculo, eu vou resolver vendado, tá certo? Mas antes eu vou ler a questão, que é do livro Um Curso Básico de Física, do Moisés, volume 4, tá? Questão 10 do capítulo 6, que diz o seguinte: um físico está sendo julgado por ter avançado um sinal vermelho e alega para o juiz de trânsito que o sinal lhe pareceu verde, devido ao efeito Doppler. O juiz, que também estudou física, condena-o a pagar uma multa de R$ 1 para cada quilômetro por hora de excesso de velocidade ultrapassando 50 quilômetros por hora regulares. Qual é o valor da multa? Tome lambda vermelho, que seria o comprimento de onda vermelho, igual a 6.500 e o lambda verde igual a 5.300. E tem um azinho ali que é uma unidade de medida, mas é irrelevante porque eu sou matemático, quando sou físico eu ignoro as unidades de medida, certo? Então, vamos resolver essa questão, tá? Certo? Então, a primeira coisa para você resolver essa questão é saber o que seria o efeito Doppler, tá? O efeito Doppler é quando nós observamos uma distorção no comprimento de uma determinada onda à medida em que essa onda se aproxima ou se distancia do observador. Essa onda tanto pode ser uma onda sonora como uma onda eletromagnética, no caso, a luz, tá? Como assim? Não entendeu nada, né? Um exemplo é quando você escuta uma moto ou um carro que vai chegando próximo de você e vai se afastando. Você escuta o som mais ou menos assim, ó. Vum, né? Gostou do som? É basicamente esse som. O que é que você pode perceber desse som? Além de aumentar e diminuir o volume quando ele se aproxima e se distancia de você, se você reparar um pouco mais, você pode observar que quando ele chega mais próximo de você, o som fica mais agudo, e quando ele se distancia de você, o som fica mais grave, tá certo? E isso é ocasionado por causa da distorção do comprimento dessa onda sonora. E o físico está alegando que ocorre a mesma coisa também com a luz ali, no caso dele. Ele estava em determinada velocidade, e esse comprimento de onda que chegou até ele, que no caso era uma onda de luz vermelha, ela foi distorcida e chegou até ele como se fosse uma luz azul, uma luz verde, por isso ele passou o sinal, beleza? E aí a pergunta que fica é, tá, então existe alguma fórmula na física que relacione esses comprimentos de onda, os comprimentos de onda original, né, os comprimentos de onda emitidos, comparando com o comprimento de onda observado? Sim, existe uma fórmula, tá? A fórmula é o seguinte, lambda, tá? Lambda a gente chama o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda observado é igual ao comprimento de onda emitido vezes uma determinada distorção. Ou seja, o que chega até você é o original vezes um pequeno coeficiente de distorção, ok? Então, repetindo, o comprimento de onda observada é igual ao comprimento de onda emitida vezes um coeficiente de distorção. Até aí, beleza? Beleza. Esse comprimento de onda observada e esse comprimento de onda emitida, a questão já dá pra gente. Esse lambda omitida e lambda observável, né? Observado, beleza. Agora, o que seria esse coeficiente de distorção, tá? Esse coeficiente de distorção é a raiz quadrada de 1 menos b sobre 1 mais b. Esse b é beta, né, basicamente. Esse é o coeficiente de distorção. E que diabo é esse beta? Esse beta é uma porcentagem da sua velocidade comparada com a velocidade da luz, tá certo? É para saber em qual porcentagem você está da velocidade da luz. Então, beta é igual à sua velocidade, no nosso caso, a velocidade desse físico, sobre a velocidade da luz, beleza? Então, vamos guardar essa segunda fórmula, nós vamos utilizar no final. Então, qual é a ideia aqui? Pegar essa primeira equação, resolver essa equação, só tem o beta ali para a gente calcular a equação de primeiro grau. Nós vamos encontrar o valor de beta, depois nós vamos pegar esse valor de beta, vamos colocar nessa segunda fórmula. Essa segunda fórmula tem beta, tem a nossa velocidade, tem a velocidade da luz. Sabendo beta, sabendo a velocidade da luz, nós encontramos a nossa velocidade, ou no caso, a velocidade do professor de física, beleza? Então vamos começar. Na nossa equação, nós temos é, lambda observado é igual a lambda emitido vezes esse coeficiente, certo? Lambda observado é lambda observado é 5.300, né? Igual ao lambda emitido, que é 6.500 vezes esse coeficiente, que é a raiz quadrada de 1 menos b sobre 1 mais b. Pronto, está montada a equação. O que é que nós fazemos aí? Eu vou pegar esses 6.500 que está multiplicando do lado direito e vou passar para o lado esquerdo dividindo. Vai ficar 5.300 dividido por 6.500 é igual a raiz quadrada de 1 menos b sobre 1 mais b. Beleza? Show de bola. O que é que nós podemos fazer agora? Agora eu tenho uma raiz quadrada, né? Eu quero tirar essa raiz quadrada dessa equação. O que é que nós podemos fazer? É levar os dois lados ao quadrado. Então, do lado esquerdo vai ficar 5.300 sobre 6.500, tudo isso elevado ao quadrado, igual a raiz quadrada de 1 menos b sobre 1 mais b, tudo isso elevado ao quadrado. Você vai cortar o quadrado com a raiz
E o que é que nós podemos fazer? Nessa fração que nós temos, como os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, terminam em 00, você pode simplificar por 100. Ou na linguagem popular, você pode cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, tá? Então vai ficar 53 sobre 65 elevado ao quadrado igual a 1 menos b sobre 1 mais b. É basicamente isso. Então, fazendo essa operação, né, de 53 sobre 65, isso vai dar aproximadamente 0,8153, alguma coisa assim. Mas o livro, ele só quer que você pegue as duas primeiras casas decimais, tá? Então você pode arredondar isso para 0,82, que vai ficar elevado ao quadrado. É igual a 1 menos b sobre 1 mais b. É isso, é isso. Agora, elevando esse 0,82 ao quadrado, dá 0,67, não é isso? 0,6724, mas só precisa de duas casas decimais, deixa 0,67. E eu vou pegar essa parte de baixo, que está na direita, 1 mais o b, né, o beta, eu vou passar para a esquerda, está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então vai ficar 0,67 vezes 1 mais beta é igual a 1 menos beta. Eu não sei se eu estava chamando de beta ou de b, mas nada faz, né? E o que é que a gente faz? A gente faz essa multiplicação. 0,67 vezes 1 dá 0,67. 0,67 vezes beta dá 0,67 beta é igual a 1 menos beta. Beleza? Agora eu vou passar as letras para um lado e os números para o outro. Então vai ficar 0,67 beta mais 1 beta igual a 1 menos 0,67. Não é isso? É isso. Então, juntando esses dois, vai ficar 1,67 beta é igual a 1 menos 0,67, que dá 0,33. É isso? E agora eu vou pegar esse 1,67, que está multiplicando, vou passar dividindo, vai ficar beta é igual a 0,33 dividido por 1,67, tá? Fazendo essa divisão, dá 0,20 alguma coisa, dá 0,20, tá certo? Então, beta é igual a 0,20. Descobrimos o nosso valor de beta. Agora nós vamos para a nossa segunda fórmula e nós temos que beta é igual a nossa velocidade, ou velocidade do físico, sobre a velocidade da luz. Como nós queremos saber a velocidade do físico, nós vamos isolar ela. Então, nós vamos pegar a velocidade da luz, que está dividindo, vamos passar multiplicando. Então, a velocidade do físico é igual à velocidade da luz vezes essa porcentagem que nós encontramos, né, o beta. É só substituir, né? Quanto é a velocidade da luz? A velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo. Mas nós queremos em quilômetros por hora, né? Como é que nós transformamos isso em quilômetros por hora? Basta multiplicar por 3,6. 300 milhões de metros por segundo multiplicados por 3,6 dá 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Então, a velocidade da luz por hora em quilômetros por hora é 1 bilhão e 80 milhões, certo? Basta pegar esse número e multiplicar por 0,20 ou 0,2. É a mesma coisa que multiplicar por 2 e tirar um zero. Então dá 216 milhões, certo? Então a velocidade do físico era 216 milhões. Ele precisaria estar a 216 milhões de quilômetros por hora para ter essa distorção da luz. E o juiz, obviamente, observando que isso era um número absurdo, ele disse que se passar dos 50 km por hora, ele pagaria uma multa, né? Então ele passou 215 milhões 999.950 km por hora. Esse foi o que ele passou ali do limite. E como ele vai pagar R$ 1 para cada um desses km por hora que ele passou, então ele pagaria 215.999.950 reais. Mas como a gente fez umas aproximações ali no nosso cálculo, então isso é aproximadamente, não é exatamente, mas é aproximadamente 216 milhões de reais. Então o físico quis dar uma de esperto, mas vai ter que pagar 216 milhões de reais de multa, porque ele ultrapassou em muitos quilômetros por hora e, obviamente, isso é basicamente impossível, né? É mais uma piada nessa questão do que qualquer coisa. Então é basicamente isso. Eu não consigo nem enxergar, tá?